Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Que bom que você está aqui conosco. Vamos começar mais um episódio. Não se esqueça desde já de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de deixar uma mensagem. A gente vai começar mais um episódio muito legal. Estamos aqui com a doutora Bruna Bianchini. A gente vai falar de cuidados paliativos na medicina veterinária. A doutora Bruna é graduada em medicina veterinária pela USP, fez residência em clínica médica também pela USP, fez uma especialização multiprofissional em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, capacitação em abordagem psicossocial pela Fundação Elizabeth Kubler-Ross, coordenação do Serviço de Cuidados Paliativos do Pet Care, e aí também é idealizadora e corresponsável pelo Instituto Rumos, atuação em cuidados paliativos desde 2018. Muito bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Vamos começar. Bom, acho que o início de tudo é o que são cuidados paliativos. Bom, então quando a gente fala de paliativo, geralmente na língua portuguesa o paliativo é alguma coisa que não resolve, né? Ou você vai fazer algo que trata e cura, ou você vai fazer o paliativo. Mas quando a gente pensa lá na origem das coisas, começou com... Lá na época das cruzadas, onde cuidavam das pessoas que estavam doentes, que estavam andando, fazendo as suas viagens, começaram as hospedarias. Aí nos anos 70, mais ou menos, que isso se tornou um cuidado hospitalar, de cuidar de pessoas que estavam com doenças graves. Começaram mesmo a cuidar de pessoas que estavam no fim de vida. Hoje esse cuidado ele é mais abrangente, então é uma especialidade médica hoje em dia, uma especialidade que tem outras profissões junto. Então tem psicólogo paliativista, fisioterapeuta paliativista. Mas sempre para pessoas ou para seres no final da vida? Não necessariamente. Com doenças que ameaçam a vida. Pode ser que essa pessoa ou esse animal tenha uma doença que ameaça a vida, mas ele não está lá no seu final. Por exemplo, um diagnóstico de alguém que tem um câncer. É uma doença que ameaça a vida. Pode ser que o câncer termine a vida dessa pessoa com um tempo menor do que a gente imaginava que teria. Mas nesse caso você está sendo cuidadora do dono, né? Porque o cachorro não está nem preocupado com isso ainda. Ele não tá, e aí realmente a família ela é uma unidade de cuidado, mas eu já preciso me prevenir de um monte de sintoma que vai aparecer. Então trabalha muito na prevenção. Eles psicologicamente e para eles serem proativos em relação ao cachorro deles. Isso, e também ao animal, por exemplo, quando eu tenho um animal que tem metástase pulmonar, ou seja, tem um tumor que afetou também os pulmões, eu preciso pensar em fisioterapia respiratória antes dele ter a falta de ar lá na frente. Sim, entendi. Então, lógico, a maioria dos pacientes chegam numa fase mais avançada no fim da vida. Geralmente chega nas últimas semanas pra gente, nos últimos dias. Mas o cuidado paliativo ele pode ser começado e, idealmente, ele é começado antes. Até porque tem paciente que tem até alta do cuidado paliativo. É engraçado porque as pessoas não imaginam que isso acontece, mas pode ter alta. Sim, se ele ficou sarou, né, do câncer. Exatamente. Teve ali o seu momento porque estava com sintoma descontrolado ou estava com uma questão mais importante. Aquele câncer teve uma remissão, não tem porque ele ficar passando mais com a gente. Teve essa alta, depois ele pode voltar, se de repente essa doença voltar. Então, é pro fim de vida, mas não só. Legal. Você trata mais de cachorros idosos e de doenças que são fatais, é isso? Idosos em sua maioria, mas tem pacientes jovens. Por exemplo, eu tive uma paciente que tinha uma doença congênita do coração. Então, ela já nasceu com uma alteração cardíaca muito importante. E isso deixou o tempo de vida dela mais menor. Então, eu já entrei no cuidado com ela antes, mas geralmente idoso. Mas a gente já está nos animais, a gente estava contando a história do paliativismo na medicina humana na década de 70, ou seja, super recente. Recente. Né? Tá, aí foi evoluindo, e quando começou, ou em que lugar do mundo, se é que tem algum lugar de referência, começou com os animais? Nos Estados Unidos, a gente tem alguma coisa falando de cuidado paliativo no começo dos anos 2000. Tá. A gente tem o desafio do cuidado paliativo nos Estados Unidos, porque lá a eutanásia ela é muito frequente. Então, até literatura é difícil pra gente de artigo, de evidência científica, porque eles fazem muito mais eutanásia do que a gente aqui no Brasil. Então, são artigos que eles começam ali a falar sobre cuidado paliativo, mas muito focado na eutanásia. De uns 5 anos para cá, 6 anos para cá, quando a gente começa a falar um tanto sobre o cuidado paliativo de uma outra forma, a gente não achou algo que tenha sido, que tenha começado também com a gente. Então, isso tem vindo mais para o cuidado paliativo, como é na medicina humana,
de uns 5 anos para cá. Ou seja, super, ultra, mega recente. Mas lá eles super continuam com recente. muita eutanásia, não continuam? Continua. É bastante cultural a eutanásia lá. Então, tem vários fatores, né? Tem a questão de custo, porque lá o serviço veterinário é bastante caro, mais caro do que aqui, né? Que as pessoas falam, é a própria cultura. Então, assim, coisas que aqui a gente cuida, a gente pode cuidar até o fim de vida, pode cuidar até o desligamento natural desses seres, lá, assim, não faz sentido, né? Então, é uma questão cultural. Mas que também tem alguns artigos que começam a sugerir diferente pra gente lá. Tem tido essa mudança. E ainda hoje, os Estados Unidos, na medicina veterinária, é referência nessa área ou não? Outros países já estão um pouco mais desenvolvidos? Eles têm mais organizações. Então, Tá. tem uma organização de cuidado paliativo e hospice care, que colocam que era o nome daquelas hospedarias, é uma filosofia também. Mas, hoje, a maior produção de artigo é de lá. Tem alguns artigos da Europa, alguns artigos brasileiros que as pessoas estão começando a produzir também, mas lá ainda é o que produz mais artigo de cuidado paliativo pra gente. Estranho, né? Eles fazem mais eutanásia e também se preocupam com essa parte. Estão nas duas pontas da coisa. Pode ser que eu esteja errado, mas a impressão que eu tenho, conhecendo um pouco da cultura e do americano, ao mesmo tempo que ele é muito prático e algumas pessoas podem achar até frios em alguns aspectos, tem surgido cada vez mais essa humanização que não é só nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Eles respeitam o outro lado. Exato. Eu acho que talvez vai chegar ainda num ponto de equilíbrio, né? Mas eles são muito práticos, eles realmente não tem que fazer isso, então tá. Então é assim, paciência, é isso e pronto, né? Eu não sei se os Estados Unidos inteiro tem, apesar de ser um país enorme, com um mercado pet Gigante, maior que né? tem, né? Se eles têm, espalhados pelo território inteiro, veterinários capacitados em todas as áreas. Eu acho que não. Eu acho que nesse aspecto, talvez a medicina veterinária no Brasil tenha mais especialistas em outras áreas que não sejam os grandes centros do que os Estados Unidos, por exemplo. Apesar de eles serem uma grande potência. Tanto que lá não tem, até onde eu conheço, uma formação de pós-graduação em cuidado paliativo como a gente tem aqui no Brasil. Então, por mais que eles sejam produtores de evidência científica, não tem especialidade de cuidado E paliativo na Europa ainda. tem especialidade disso aí? Não, também não. Então, Ainda não. será é que a muito gente está novo. sendo referência, talvez? Olha, até onde eu sei, até onde eu vi, não sei se alguém tiver novas informações, mas a gente procura bastante sobre isso e não tem outros lugares que não os Estados Unidos e a gente que está produzindo. Então, é realmente algo bem pioneiro nesse sentido de fazer o cuidado paliativo como a gente tem de proposta, que é fazer uma correlação com os princípios da medicina humana. E a Europa e os Estados Unidos, nessa questão humana, são parecidos com o Brasil? A Europa é mais parecida com o Brasil do que os Estados Unidos. O Portugal é um país muito bom de produção de artigo científico para cuidado paliativo. Então, eles têm ali uma similaridade com a nossa cultura, apesar de não ser um país latino, mas eles produzem é mais parecido do que os Estados Unidos de produção de cuidado paliativo. E acho que cabe até uma reflexão, ao contrário do que a gente vem dizendo em alguns episódios, né, trazendo aqueles números de que o Brasil tem mais universidades, mais faculdades de medicina veterinária do que o resto do mundo somado, né, e que isso é um problema, e a qualidade dos profissionais que estão se formando e tal, mas ao mesmo tempo, tem algumas áreas da medicina veterinária que a gente se destaca claramente, né, então fisioterapia, que a gente conversou esses dias, odonto, agora a gente está sabendo aí da área paliativa, bem interessante, bem mas legal, mesmo é uma assim, reflexão. Claro, não estou falando que é Sim. bom, tem um monte. Faculdade meio período online, Não, sim, EAD. Claro, Sim, com todas não- essas razões, mas eu tô dizendo tem assim, pontos difíceis, né? talvez por ter tantos profissionais, a gente também está começando a entrar em algumas áreas, óbvio que alguns vão se destacar sempre, outros Sim. nem tanto, mas talvez dê abertura para novas áreas da veterinária, que já é uma profissão super rica, né? Mas eu Super coloco um ponto abrangente. aqui. O brasileiro humaniza muito o cachorro. Tá. Será que é por isso que a gente tem mais esse desenvolvimento nessa área? Acho perigoso a gente pensar que é por isso. Eu acho que o que a gente tem talvez seja uma vinculação muito forte. A gente, não sei, né? Tô aqui pensando em possibilidades, mas o que a gente vê no dia a dia é o aumento da vinculação nossa com os animais. Muito, muito. Então,
Antes era animal que vivia em quintal, era aquela... Imagina, se a gente pensar 10 anos, ou se a gente pensar 20 Há anos, 10 anos né? ninguém falava que era pai de pet, mãe de pet. Há 10 anos, imagina você falar que você vai mandar um animal seu pra UTI. Que absurdo mandar pra UTI. Hoje é a rotina do nosso dia a dia. E aí as questões, eu acho que essa vinculação e essa importância deles nas nossas vidas, eu não sei se... Acho que eu, enquanto pessoa que tem gato e que ama muito eles, acho natural que a gente se vincule, né? Então, dentro do cuidado paliativo, a gente vai estudando também as questões de vinculação, para não ficar num lugar que é errado nessa vinculação, ou certo. Tá acontecendo, né, vinculação. Então, isso é um ponto pra gente. Vamos voltar naquele rumo que a gente está falando. Qual que é o objetivo principal da medicina paliativa? O objetivo principal é controlar sintoma. A gente quer, no máximo possível, melhorar a qualidade de vida desses animais diante de doenças graves, seja nos últimos dias de vida, se ele tiver 2 horas, né? Porque hoje a gente tem como saber esse prognóstico, assim, hoje eu tenho sinais de que talvez esse animal esteja nos seus últimos dias, porque ele muda algumas coisas, ele muda comportamentos, ele muda uma coisa que a gente chama de funcionalidade, que é como ele está agindo no mundo. Então, andando, correndo, brincando, comendo, e ele vai mudando isso, mudando esses parâmetros, e é um processo fisiológico de partida. Então, hoje a gente tem como saber se eles estão, né, nessa fase. Então, o objetivo principal é eu promover alívio de sintomas, seja fase inicial, fase final dessa doença, dar suporte para a família nessa questão de o que faz sentido nesse momento, como que tá para eles, fazer uma escutativa, uma comunicação adequada, que são coisas que parecem básicas, mas no dia a dia a gente não consegue, porque a gente não aprendeu, não tem isso na faculdade. A gente não aprende como se comunicar. E você tem aula com psicólogos nessa? Porque para mexer com o ser humano, né? Para conversar com o ser humano, essa escutativa aí, e acolhimento, né? Que é coisa que a gente não tem na faculdade veterinária. Não tem, imagina. Nem na vida, né? Nem na vida. Os médicos também não, os psicólogos não aprendem sobre luto. Eu fiquei muito chocada quando descobri que os psicólogos não têm aula de luto. Eu pensei, gente, que doido. Mas a gente tem aula... Dentro da nossa formação de cuidado paliativo, tem uma carga horária alta de comunicação, que ajuda muito a gente a entender o outro, olhar o outro, pensar o que a gente está falando, como a gente está falando, o que a gente quer passar de mensagem. E uma parte importante também de luto, então a gente estuda muito o processo de luto. Quem que dá aula de luto para vocês? Os psicólogos. Os psicólogos que fazem especialização em processo de luto. Então tem psicólogo especialista em luto. Legal. Então, de forma alguma, tenho a prepotência de querer te indicar alguma coisa, mas eu acho que talvez seja bem interessante se você puder ler um livro que chama... Eu não vou saber exatamente o nome do livro, mas é sobre escutatória, com um rapaz que veio aqui, a gente conversou, que é o Rodrigo Correa Leite, é um professor que trabalha com isso para grandes empresas, dando consultoria e treinamento, e o cara é fera, deu uma aula aqui pra gente, foi super legal. E tem um livro muito bacana também, que talvez, não sei, talvez possa auxiliar, bem legal. Bom saber, ele é pioneiro em falar sobre isso, todo mundo fala sobre oratória, né? Ele é o pioneiro a escrever e estudar sobre escutatória, é muito legal, ele foi eleito um dos maiores líderes empresariais, muito, muito bacana mesmo. Professor, né, dos líderes, assim, muito legal mesmo, muito bacana esse episódio. E foi bem interessante mesmo. E aí ele falou assim, putz, eu sou o rei da escutatória e eu não escutei meus cães, por isso que eu não entendi o que estava acontecendo em casa. Daí ele virou cliente do Gustavo, daí a gente convidou ele aqui, entendeu? Que legal, legal. Muito legal. Eu não escutei o que eles estavam tentando me dizer. O poder da escutatória. Caramba, o Alex tá fera hoje, cara. Obrigado, Alex. Esse mesmo, o poder da escutatória. Eu ia falar o poder da escutatória, mas eu tinha dúvidas. É isso. Então ele fala muito sobre o feedback genuíno, muito legal, vale muito a pena. Gente, a escuta é tão difícil, mas é tão maravilhosa, né? Quando a gente... Realmente, o Rubem Alves tem um poema que fala da escutatória, e acho que me fez lembrar de quando a gente vê isso. É bem legal. Não, e eles falaram umas coisas bem interessantes. Muito legal mesmo. Bom, a gente, ouvindo você falar, talvez ainda fique uma dúvida, que é a seguinte: a medicina paliativa, ela trabalha em conjunto com a medicina tradicional ou é uma opção à medicina tradicional? Gente, que bom que você perguntou isso, porque é muito em conjunto.
não é um lugar ou outro. Ou eu vou para o oncologista ou eu vou para o paliativista. Vai pros dois. Vai para os dois. Porque o oncologista ele vai ter um olhar muito importante para a doença que eu, enquanto paliativista, não vou saber o melhor quimioterápico. Lógico. É o oncologista que vai fazer isso. O que eu vou saber é que fase de doença que esse animal tá. Será que faz sentido? Qual que é o tempo de resposta que esse oncologista espera dessa medicação? Eu vou olhar para essa fase de doença e pensar, esse animal tem esse tempo? Faz sentido ele passar por processos da quimio, se for passar? Você sabe que eu faço isso direto? Primeiro que pessoas me perguntam, né? O que eu faço, Dana? E eu falo. E eu tive cães, né? Eu tive uma cadela que é a cachorra da minha vida. Com 14 anos ela teve câncer. A cachorra era um doce, de repente um dia eu fui levar ela para fazer quimioterapia, ela começou a ter uns ataques, sabe? Já, como se ela não estivesse me reconhecendo, ou reagindo como ela nunca tinha reagido. Então eu falei para os caras, ó, existe quimioterapia oral? Aí me falaram assim, ó, tem quimioterapia oral, talvez em vez dela durar 4 meses, vai durar 2. Falei, mas ela não vai suportar esse sofrimento, eu tenho que trazer ela aqui, ela ficar se debatendo, então vamos fazer pela oral. A ideia é, eu tive esses 2 meses para eu ir me despedindo dela, mas eu sei que eu sou um cara bem prático, né? Mas assim, acho que foi melhor pra mim e pra ela, porque eu não perdi ela naquele dia, eu ainda tive mais 1 ou 2 ou 3 meses lá com ela, e ela não ficou sofrendo lá, tendo os ataques que ela teve ali, que eu nunca tinha visto ela ter aquele tipo de coisa. Sim. E muita gente me pergunta, o que eu faço nessa hora? Eu falo em dignidade. O teu cachorro teve uma vida digna até agora, enquanto você achar que ele estiver tendo dignidade, você vai mantendo ele. Aí é a hora que você vê que o cachorro não levanta mais, já faz xixi nele mesmo, já não come, já coitado, né? Aí talvez seja a hora de você falar com o seu veterinário para botar ele para dormir. Assim que eu falo com os meus clientes, entendeu? Sim, sim. Acabo passando por isso, né? Eu tenho dó dos cães ficarem sofrendo, as pessoas às vezes são egoístas e querem ficar mantendo o cachorro daquele jeito. Mas ao mesmo tempo eu sei que elas têm que ter um tempo e saber que foi o máximo que elas puderam fazer por eles. E é complicado achar esse meio termo aí, né? E é interessante o que você está trazendo, porque imagina que dentro da veterinária a gente não aprende sobre o processo de morrer. Sim. É como se a morte não existisse, ou ela existe como o lugar da eutanásia. Parece que a gente não fala sobre... Nem engraçado, na faculdade a gente não fala sobre a morte, pelo menos eu não tive nenhuma aula sobre isso. A gente fala ali sobre eutanásia meio que num lugar... como se fosse um único caminho possível, mas é interessante porque hoje isso que você está trazendo de quando não levanta mais, né, não tem, mas não come, né, não tem esse caminho, hoje a gente entende que muito disso é do processo fisiológico do morrer. Sim. Né, é um caminho que... E aí é interessante, porque enquanto paliativista a gente vai aprendendo as questões do sofrimento. Porque a gente consegue ter a dimensão nos animais do sofrimento físico. Eu consigo avaliar dor, eu consigo avaliar a falta de ar, eu consigo avaliar um monte de coisa. Mas o quanto é sofrido para ele, é que eu fico pensando, o que é digno para ele? Isso é um ponto que pra gente na veterinária é difícil, porque se eu perguntar o que é dignidade do fim de vida para você vai ser um ponto. Eu acho que o cachorro tem a mínima independência para conseguir se alimentar, conseguir fazer as necessidades, conseguir interagir de uma maneira mínima, né? Mas acho que tem gente que pode não concordar comigo e vai prolongar mais 1, 2, 3 dias. Que talvez esses 1, 2, 3 dias talvez sejam os piores dias desse animal, eu não sei, porque o animal não fala, né? Exato, e a gente não sabe. Por exemplo, se a gente vai olhar para o nosso código de ética, quando a gente fala de eutanásia, a gente tem ali alguns critérios que a gente usa, né, dentro do código de ética. E um deles é quando tem lá, né, a questão financeira, a questão de ser animal de fauna, outras coisas, mas um deles é quando a gente não tem meio analgésico ou sedativo para controlar um sintoma. E aí eu penso, gente, dentro da medicina paliativa, a gente tem a sedação paliativa que pode ajudar esses animais a não passarem por isso. Então, hoje, acho que a gente abre mais caminhos de possibilidade, né? Então, acho que a gente começa a discutir sobre isso, coisas que a gente simplesmente não discutia antes. Não falava, a gente não discutia sobre eutanásia. Tipo, vamos tentar aqui entender como é que é para cada um, o que a gente vai ter. E os veterinários, nessa hora, você acha que eles estão fazendo eutanásia na hora certa? Ou não estão fazendo eutanásia? Ou estão fazendo demais?
Eu acho que ninguém sabe do código de ética. E aí, quem sabe, não sabe do cuidado paliativo. Então, fala assim, olha, esse paciente aqui tem que entrar em sedação paliativa. Eu falo, não, ele tá só morrendo no tempo dele, ele não tá em sofrimento físico importante. Ou então, é isso, porque não é um conhecimento, a gente tá falando de 5 anos pra cá, ninguém teve na graduação, né? E aí, acho que a morte, ele é um tema que ainda fica ali nas escondidas um tanto, né? Então a gente incomoda às vezes. Vamos tentar definir, até para o dono de cães e gatos, né, que estão em casa, o que é o sofrimento físico importante. Como que a gente avalia o que é, como que a gente pode avaliar ou entender isso de uma forma mais clara para um dono de cão, um dono de pet. Um sofrimento físico importante que precisa ser cuidado, porque todo sofrimento físico importante, todo sofrimento precisa ser cuidado. O sofrimento físico, dor importante, acho que você teve um episódio anterior com a Mayra que falou um pouco sobre dor, e acho que eles têm mudanças de comportamento quando eles sentem dor, mas tá atento ao andar deles, né, choro, mudança de comportamento, que acho que isso vocês devem ver o tempo todo, né, a dor presente nos atendimentos de vocês. Falta de ar, isso é algo que não tem por que ficar passando por isso, a gente tem que cuidar. Enjoo é um ponto importante, isso é um sofrimento físico importante pra gente. São os principais, assim, convulsão, os outros que são mais difíceis, né, sangramentos, mas os mais importantes e assim, o mais frequente é dor, enjoo e falta de ar. São os nossos principais. Eu tenho um modo de ver que talvez seja completamente errado, eu queria até que você me corrigisse, tá? Minha área é o comportamento, eu estudo comportamento, problemas de comportamento, alterações de comportamento, né? Formação de um cão para ter um bom comportamento, enfim. Uma das formas, pelo menos com os meus cães, que eu tenho de avaliar é o quanto esse cão ainda está disposto a viver. Ou seja, o quanto ele tem garra. Será que esse cachorro tá querendo brincar? Ele reconhece o dono, ele tem ainda tesão pela vida, ele tá comendo, ele tá querendo essa vida, ou não, ele realmente já jogou a toalha? Porque eu tenho a impressão, e é só uma impressão mesmo, tá? Observacional total, assim, totalmente empírico. De que tem um momento durante a doença que chega uma hora que o cachorro fala, pra mim já deu. O cachorro não fala, obviamente, né? Entrega os pontos. Mas eu tenho essa clara impressão de que ele tá falando, cara, obrigado, tá ótimo, mas puta, já deu. Já não quero mais, né? Existe, e aí eu acho que nesse momento, no meu ponto de vista, seria o momento da eutanásia, de desligar o cachorro, né? Mas eu não sei se eu tô correto nisso, se tem outras coisas que eu deveria ficar mais atento ou não. Queria que você me ajudasse nisso. Acho que o que você falou é o que acontece na fase final de doença, geralmente, né? E aí, se a gente, de novo, se respalda pelo código de ética, não tem por que eu fazer eutanásia. Na verdade, não tem indicação técnica fazer eutanásia nesse momento, se ele não tem um sofrimento físico que não pode ser controlado. Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente pensa nas pessoas que estão morrendo, estão lá nos seus últimos dias de vida, a gente não sabe, muitas pessoas no seu fim de vida não pedem pela morte, não pedem para morrer antecipadamente. A gente passou, e vou trazer exemplo de Amanda, que tá aqui no background. A gente passou por uma experiência com o pai de Amanda, que ele tinha um tumor avançado no pulmão, e aí a gente sempre traz ele porque a gente aprendeu muito com ele. E ele estava fazendo todos os sinais de fim de vida, todos. Ele parou de comer, ele só queria comer sorvete, ele estava ali numa fase em que ele começou a ter as extremidades mais geladas. E o sofrimento dele é que ele não queria estar só, mas ele não queria se antecipar para morrer. Então eu acho perigoso quando a gente olha para os animais e fala, ele quer morrer, porque a gente não sabe. Então, por isso que o código de ética ajuda nesse sentido de, gente, talvez... Porque a gente não vai, muito possivelmente, e a maioria de nós vai morrer com uma doença anunciada. Isso já é de artigo científico. A maioria de nós vai morrer com uma doença anunciada. Eles também. Então, o quanto que... Será que a gente não consegue ter um processo de fim de vida sem precisar antecipar esse momento? Eu não sei o que ele quer. Então, realmente, a gente tem como cuidar dessa fase sem precisar antecipar. Mas, ao mesmo tempo, se você pensasse na natureza, ele morreria mais rápido. Não necessariamente, porque nesse momento, eu não vou ficar fazendo medidas para prolongar a vida dele.
Então, por exemplo, não vai ser um paciente... Não, mas você vai dar comida na boca. Não. Não? Não. Olha que interessante. Não vai dar soro, nada? Depende da fase, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente tá aqui falando dentro do cuidado paliativo, tem animais que precisam ser alimentados artificialmente, tem animais que precisam de soro, porque vai que eu fico uma informação, mas Não. nesse momento, se eu alimento artificialmente esse animal, eu causo mais mal do que bem para ele. Se eu faço soro num animal que está em processo ativo de morte, que tem mudanças ali hemodinâmicas, eu causo edema pulmonar. Então, olha como é interessante e delicado, porque eu não vou nem por um caminho de tem que antecipar a qualquer custo, mas eu não vou para outro que é fazer uma distanásia, que é ficar ali prolongando o sofrimento. Porque assim, eu observo muito a natureza, né? Hoje em dia a gente vê muitas tendências na internet. Vamos falar de comportamento, que eu falo, esses caras estão loucos, porque os cachorros continuam agindo assim na natureza. Às vezes vocês falarem, o cachorro não pode ser contrariado porque ele vai ter ansiedade. Na natureza ele é super contrariado, ele tem estresse, ele vai tomar coice, vai tomar chifrada, ele aprende a se virar, e é assim que ele fica mais forte e aprende a sobreviver. Daí também eu observo nessa parte final como é que é a natureza, né? Então assim, a gente também não pode exagerar, lógico, né? Ser bruto, sei lá, tosco, ao mesmo tempo também, que nem você falou, como é que você falou? Essa palavra que não é eutanásia? A distanásia. A distanásia. Que então, assim, é difícil achar esse meio termo aí, não é? É, por isso que foram 2 anos de pós-graduação. 2 anos de pós-graduação e estudando assim o tempo todo, porque eu tenho que ser muito responsável quando eu vou tomar uma decisão, inclusive de contraindicar um procedimento, porque eu posso estar sendo negligente. De repente, se é um animal que se beneficiaria, por exemplo, de um tubo esofágico para se alimentar e eu não estou indicando, porque acho que ele está numa fase avançada, eu sou negligente com ele, que eu deixo de dar recurso. Mas você, além de observar, você está com os exames na mão, né? E eu tô com os exames na mão, eu tô observando a funcionalidade. Hoje a gente tem escala, eu entendo de fase de doença, eu entendo cada doença, tem os grandes grupos de doença, tem curva de funcionalidade específica, que eu vou ter que olhar tudo isso. Então, são exames, fase de doença, funcionalidade, é bem científico. Parece que é uma coisa assim, vamos abraçar, né? Às vezes vem o cuidado paliativo no acolhimento. Isso aí não tá ligado meio com uma geriatria? Não necessariamente, porque não é só cachorro idoso. Tá ligado com doenças que ameaçam a vida. Entendi. E aí pode ser para todo mundo. E como que os veterinários recepcionam vocês quando, de repente, a própria família comenta sobre os cuidados paliativos e, de repente, em chamar uma equipe especializada nisso? Como tem sido essa aceitação? É tranquilo? É difícil? Rola uma briga? Rola um ciúmes? Como que é entre os profissionais? Hoje tem sido tá sendo mais aceito. Então hoje, depois que como eu tô dentro de um hospital, de uma rede grande, então eu tô em vários hospitais dentro dessa rede, e a gente percebe que as pessoas têm entendido melhor o nosso trabalho. Então, muitas pessoas procuram a gente no sentido de avalia esse sintoma, como é que a gente faz com esse paciente, o pessoal da internação procura a gente. Hoje a gente está dentro da UTI. Os veterinários e os donos. Os nossos pacientes vêm mais de encaminhamento do que de procura por demanda externa, direta. Sim, mas quando eles te encaminham, eles têm as questões veterinárias, e ao mesmo tempo também eles te encaminham para os donos, ou não? É geralmente mais para os animais, mas às vezes assim, essa família precisa de acolhimento, mas geralmente controle de sintoma e também porque a família quer ter uma tomada de decisão, não sabe para que caminho seguir, se é o momento de fazer eutanásia ou não. Às vezes tem família que não quer fazer eutanásia e aí quer saber como é que pode fazer para seguir por esse caminho, sem precisar antecipar. Mas existe momentos que você aconselha a eutanásia, mesmo a família sendo contra? Não, porque tem o caminho da sedação paliativa. Então, se eu entendo que esse paciente tem um sintoma físico descontrolado e que ele está ali nos seus últimos momentos, eu posso sedá-lo para que ele não sinta o que está acontecendo. Então, hoje a gente tem... Mas isso aí é tipo uma eutanásia mais lenta. Não, não é, porque a eutanásia é quando eu faço uma medicação com o intuito de atingir a morte, né? Então, eu vou matar aquele animal no momento que eu fizer aquela medicação. A sedação, a gente vai fazer com doses terapêuticas para aliviar sintoma, e a gente tem um caminho que chama o princípio do duplo efeito da bioética.
pode ser que esse animal vá na sedação, porque eu tô sedando um animal grave. Sim. Mas eu tô usando uma dose terapêutica sem o objetivo de antecipar o fim de vida dele, mas pode ser que ele vá. Isso se usa muito na medicina humana, porque a eutanásia é proibida. Então, às vezes, eles falam que o paliativista fica... Porque todas as vezes que uma pessoa que eu conheci, uma pessoa próxima, foi sedada porque ela estava no fim da vida. Sim. E aí passava 2, 3 dias e a pessoa morria. Sim. Talvez ela estivesse em processo ativo de morte, de repente. Sim, estava né? com câncer avançado, tava bem. Sim. Aí, tipo assim, é mais ou menos como se fosse pra família se despedir, você vai lá, mas assim, você sabe que daqui 1, 2, 3 dias vai, e vai. Sim. Isso é dentro da medicina, tem até protocolos que eles têm, quando não é equipe de cuidado paliativo, não sei se no caso tinha equipe de cuidado paliativo, você sabe? Devia ter, porque era Nossa Camargo. Não necessariamente, sabia? Não, mas tem uma Porque equipe tem lá dentro. Tem, Nossa Né? Camargo Nossa Camargo tem. Mas às vezes tem preconceito da equipe de não chamar o paliativista porque acha que vai fazer eutanásia. Então a gente não... É engraçado, Entendi, porque... tem várias equipes. Olha, na medicina, olha como o cuidado paliativo tá tentando achar o seu lugar, porque o pessoal da veterinária vê a gente como a galera que vai fazer eutanásia. O pessoal da medicina prolongar, humana, né? que vai prolongar. O pessoal da medicina humana acha que o pessoal do cuidado paliativo faz eutanásia. O cuidado paliativo fala assim, gente, Boris... Não, mas é um assunto novo, é bem legal falar desse assunto. É interessante, né? A gente não sabia que existia um profissional especializado nessas coisas, né? Mas deu pra entender que da sedação que não é eutanásia lenta? Porque é uma dúvida comum também. As pessoas acham, mas você tá fazendo eutanásia. Sim, mas desses casos de sedação, 99% não tem retorno. Sim. Geralmente é numa fase... A sedação paliativas, que tem até sedação terminal paliativa, é quando a gente tá mesmo nos últimos momentos, que esse paciente não tem condição de ficar com consciência, porque o sofrimento tá muito Tá, e difícil. pra que fazer isso? É pros donos ou pro animal? Em quem a gente tá pensando nesse momento? Nos dois. Nos dois, porque esse animal, de novo, não sei se ele quer morrer. Enquanto a gente não sabe disso, eu quero que ele não sinta falta de ar. Enquanto a gente tá pensando aqui, filosoficamente, se faz sentido a gente fazer eutanásia ou não, eu não quero que o Bob sim. Né, fique com falta de ar. Pelo menos nessa fase. O que a gente faz enquanto está perguntando? Deixa ele sem dor, Até né? porque, no código de ética, de novo a gente trazendo, se a gente olhar lá no código de ética da parte de eutanásia, fala que nunca deve ser feito por uma vontade da família. Vocês acreditam nisso? Por quê? Por uma vontade por família. um pedido da família. Mas é o que você falou, e se a pessoa não tem dinheiro, Aí sim. Mas aí quando o cachorro não vai ter os cuidados, vai sofrer pra caramba. Aí sim. Esse é o que usa. Mas tirando aí eles colocam que o financeiro deve ser o último critério. Sim, mas alguém vai ter que arcar com essa despesa. Sim, mas aí é engraçado, porque tem também um grupo de advogadas no Instagram que fala até sobre isso e diz assim, se essa pessoa tem recurso financeiro e ela faz eutanásia mesmo tendo recurso financeiro, em alguma medida a gente pode até pensar em maus tratos, porque tem recurso financeiro para cuidar e não quer. E quer fazer eutanásia. Sim, estão falando do que não quer, mas a pessoa não tem mesmo. Aí é outro. Aí tem indicação. Eu vou tentar jogar um caso aqui, só por curiosidade mesmo, tá? A pessoa tem recursos financeiros, mas não tem recursos, às vezes, emocionais ou logísticos. Tá? Psicológicos. Tem psicológicos, Sim, logísticos, né? Então ela não tem condições de levantar aquele cachorro todo dia para levar no banheiro e fica uma situação meio ruim pro animal também. As Né? pessoas não podem ter saúde, né? Exato. Ou ela não tem saúde suficiente, ela não tem força, ou ela não tem capacidade emocional mesmo, psicológica. Ela realmente não consegue olhar um sofrimento animal e ela sofre muito mais, talvez. Né? Nessas situações, ainda assim, acredita-se que isso seria, tendo a condição financeira, uma forma de maus tratos, se pensar na eutanásia? Não sei se configuraria como maus tratos, mas a gente, enquanto paliativista, que atende esses casos, às vezes a gente vê mesmo essa condição, um super complexo, assim, de como que a gente vai fazer. O nosso trabalho é tentar pensar nessa logística e também pensar... hoje a gente tem recursos, por exemplo, de enfermagem que pode estar junto, assim como nos humanos. Quando a gente tem um ser humano que fica acamado, fica dependente, a gente, enquanto pessoas que estão ali, temos que pensar como é que vamos fazer. Que é o que E acontece. num caso desse, você vai na casa da pessoa? Geralmente sim. Geralmente a gente, enquanto Rumos, do Instituto Rumos, faz atendimento domiciliar. Depende da região de São Paulo, que a gente ainda não consegue, né, abranger todo mundo.
Mas, geralmente, sim, os animais... É engraçado, quando a gente adota um animal grande, ou tem um animal grande, a gente não pensa no fim de vida dele. Que a maioria dos animais vão ficar acamados no fim de vida. Então, por que será que a gente não se prepara pra isso antes? Igual a gente que vai Mas não vai se envelhecer. Mas bora falar sobre isso, Sim. porque é igual a gente fala sobre o nosso envelhecimento, fazendo uma casa pra nossa velhice, um sobrado. Não, é bizarro. É bizarro? É bizarro, porque assim, a gente lida com isso com o comportamento. Uhum. As pessoas escolhem cães de tipos e tamanhos, ou nem deveriam ter cães, ou não se preparam, depois dá tudo errado. É Aí isso. começa a dar errado desde a fase tenra, e vai continuar errado até a hora de morrer. Então, mas É acho que o é início isso. dessa escolha já é errado. É, Porque escolhem pela beleza, pelo pela tamanho, pela estética. cor. Então, pela estética e exato. não pela funcionalidade do cão para aquela família. Sim. Quando eu falo funcionalidade, tem que falar assim, lá vai ele falar de cães de trabalho. Não é isso. É que se eu tenho um estilo de vida, uma rotina muito agitada, talvez eu não possa ter um Jack Russell, que é um cão pequeno, mas muito ativo. Sim. Não é? Sim. Se eu sou uma pessoa mais sedentária, eu vou ter um Border Collie. Será que não tem uma raça que talvez se adapte melhor no meu estilo, na minha rotina? Né? Sim. Se eu não tenho tanta condição financeira, eu vou ter um Bull Mastiff que come 1,5 kg de ração por dia, né? Pois Se é. eu sou uma pessoa que talvez more num sobrado, eu vou ter um cão que, E mesmo quando não- ficar mais velhinho, eu vou e ter não que subir na escada, um cão de 60 E quilos. não precisa É nem isso, tão longe. né? Se você adotar um cachorro e ser mais velho, poxa, ou você não tem tanto dinheiro, pega um menor, né? Então, assim, as pessoas Exato. esquecem de ver Então, tudo isso, né? Mas além É. disso, dessa escolha inicial, ainda tem outras questões. Durante a vida, essa pessoa não se preocupa tanto em educar esse animal da maneira correta, que vai te facilitar depois um atendimento veterinário, Sim. vai te facilitar toda uma rotina. Ela não se preocupa em fazer atividade física com esse animal para que ele tenha uma vida melhor e talvez viva por mais tempo. E quando chegar nessa fase mais crítica, tudo seja mais fácil. Não tá nem Não aí é? com a obesidade que a maioria Sim. tá tendo hoje em dia. Sim. E acho É que é um normal, é reflexo bonitinho no- ter um Aham. cachorro Aí a mais pessoa gordinho, fica né? 10 anos mantém o cachorro obeso, o cachorro que podia viver 15. Aí com 10 anos ela vai te chamar. Pois é. E aí, Aí você não pode né? também jogar na cara dela esses 10 anos que ela levou, né? Não, porque não tem que. Dá pra orientar. Fala assim, ó, num próximo. É. Mas é como a gente, né? Se a gente falar, a gente. Olha o quanto o exercício ajuda muito nessa questão de perda de funcionalidade, pensando na funcionalidade, né, do andar, das coisas, o exercício ajuda muito. A gente, enquanto. Na nossa rotina, às vezes é difícil encaixar um exercício enquanto pessoas, Mas imagina. pensa bem, o cachorro na natureza anda muitos quilômetros por dia. Uhum. Isso deveria ser preservado para o próprio comportamento e bem-estar, Sim, né? sim. Como a gente, né, também. Sim. Porque A gente, o cachorro anda bem mais que a gente. As pessoas põem o cachorro num lugar desse tamanho, não andam nunca mais com ele. Então, assim, é complicado, né? É. Se durante a vida inteira eles não se preocuparam com o cachorro, sei lá por quê, por egoísmo, por falta de informação, por burrice, eu não sei por quê. Aí chega no final, é complicado também que justo nesse final eles vão fazer tudo direitinho, Mas né? talvez justamente pelo lado emocional, pelo peso na consciência, por Talvez, ver talvez. aquele animal sofrendo ali, talvez ele busque uma ajuda nesse sentido. E mude. Né? Ou, acho que eu acredito muito na informação. Acho que a gente. E peraí, vou só fazer uma pergunta. Muitos cães eles vão e morrem, né? Você continua trabalhando com a família? A questão do luto, você continua dando apoio? Ou é quando o cachorro morre, acaba o seu trabalho? Não, o luto ele é parte do trabalho do paliativista. Então, por isso que eu preciso saber tanto sobre o processo de luto, saber como isso acontece. Porque aí você vai trabalhar só com o humano. Eu não faço psicoterapia de luto. Eu faço acolhimento, que é o que eu consigo fazer enquanto veterinária. Continuo fazendo meu trabalho de veterinária, mas a escuta, o de repente fazer uma consulta de luto, consulta de luto assim, chamar as pessoas para voltarem ali no hospital, por exemplo. Voltar no hospital, a gente conversar sobre o que aconteceu, porque nesse processo acontece muita dúvida de, e se eu tivesse feito a cirurgia? E se eu tivesse... Então, quando a gente traz e faz esse desfecho, a gente, quanto veterinário, tem uma responsabilidade grande. Mas vamos supor que você desconfia que a pessoa não teve a conduta ideal. Você não vai falar isso para ela nessa hora. Nesse momento... É complicado, né? Nesse piorar o luto dela. Mas eu não posso mentir. Então, eu preciso, com estratégias de comunicação... Se esquivar. Acho que trazer a verdade de um jeito que você fez o que você podia, né? De melhor naquele momento. Porque, na verdade, é isso que as pessoas fazem. Elas fazem o que elas têm de melhor. Sim, por mais que ela se enganou, mas ela tá tentando fazer o melhor. Exato. Então, não dá pra eu falar, não, foi tudo certo que você fez, sendo que não é verdade. Porque o primeiro princípio de comunicação é que é pra ser verdadeira. Aí, né? Então, mas nesse momento,
acolher e coisas que não vão fazer sentido, né? Por que foi desse jeito? Mas a gente acolher ali faz parte do nosso trabalho. Tá, e essa consulta, você chama de consulta de luto? É um Consulta acolhimento de luto, ela né? é de fato uma consulta ou pode ser que aconteçam algumas consultas? Ou seja, pode ser uma coisa mais longa? Geralmente é um atendimento. Um atendimento. Tem casos em que... E em família? Ou só com um dos membros da família? Pode ser em família, pode ser um membro da família. Uhum. Eu adoro quando vem muita gente no atendimento, porque é muito bom porque a gente consegue entender o que cada um tá pensando do caso e consegue tentar criar um plano de cuidado em conjunto, porque é difícil quando tem uma pessoa ali naquele plano e alguém da família falando, podia fazer diferente, podia fazer outra coisa, é muito melhor, mas geralmente é uma pessoa só, mas pode ser a família toda. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que vai soar estranha, porque é estranha. É estranha mesmo, tá? Mas tem e não vou fazer aqui, diferente do que eu fiz em outros episódios, que foi para criticar, não vai ser para criticar, é para saber o seu ponto de vista sobre esse assunto, nem sei se você está familiarizada com isso. Tá. Tem surgido na medicina veterinária um grupo de veterinários, enfim, que tem feito comunicação intuitiva com os animais, ou telepatia, como queira chamar. E isso para mim já é bem estranho enquanto o animal está vivo, mas para minha surpresa ainda existe essa comunicação com animais que já se foram. E apesar de eu não acreditar, e eu acho que tenho uma opinião própria sobre isso, que não vou dar aqui, que não vem ao caso, mas você acredita que nesse processo de luto, ou enquanto o animal ainda está no final da vida ali, isso ajuda de alguma forma a família a entender o que está acontecendo e dá um pouco de consolo, ou não, por ser uma coisa ainda não, ou nada científica, enfim, você não recomenda ou não aconselha? Não sei nem se você já sabe dessas situações. Imagino que sim, porque está ficando popular. Por experiência. E aí? E também ou se as pessoas se procuram para perguntar se elas deveriam se comunicar com esse tipo de gente ou não. E desculpa, só complementando, existem pessoas que fazem esse serviço ou trabalho, enfim, que são veterinários e outros que não são veterinários. E tem os que fazem online de outro estado. A distância. Enfim, é complexo, mas enfim, vamos lá. Eu acho que quando a gente está falando de algo que não é científico, e aí eu penso muito nas questões de fé, de outras dimensões, eu acho que, para mim, a comunicação intuitiva entra nesse lugar. Se as pessoas estão usando como isso, no sentido de, isso faz sentido para minha espiritualidade, aí eu não julgo, e enfim, cada um tem a sua, do mesmo jeito que pessoas vão no centro espírita, ou vão no centro de Umbanda, ou vão na igreja. Acho que para mim a comunicação intuitiva fica nesse lugar do espiritual, no sentido de não é algo que a gente sabe de fato. Me preocupa quando nesses lugares existem decisões técnicas, assim, o seu cachorro pediu para ser eutanasiado, ou o seu cachorro pediu para não ser eutanasiado, o seu cachorro pediu uma conduta técnica, porque eu acho que nesse momento a família está tão fragilizada com um monte de decisão. Então me preocupa quando a gente leva a ferro e fogo que tem sido dito em algo que não é científico. É igual a gente, gente, olha o quanto de projeção que a gente faz pro cachorro, né? Ele não tá feliz, ele não tá... E às vezes o sofrimento é nosso, não é dele. Por isso, se a gente dentro de um caminho de técnico, a gente não consegue, imagina em algo mais intuitivo, né? Então me preocupa as decisões Na pós-graduação que você fez, não existe isso. Não, nem reiki. Não, porque não existe nenhum relato, nenhum tipo de... Não estou falando de que é científico, sim. Mas assim, falava como assim, lidar com isso, sei lá. Como lidar, ou como rechaçar, ou como... Não se fala sobre isso. Agregar. Quando eu fiz a pós, não tinha na medicina veterinária. Então eu tive que fazer na medicina humana para trazer para veterinária, né? Então... Lá eles não falavam sobre a religiosidade, que é por isso que eu acho que encaixa nesse lugar. Então, mas não tinha nada de... Tá, mas isso que você mencionou na sua resposta, legal, ótimo, ficou super claro. Mas a gente tá falando ainda sobre o animal em vida. E o pós-vida, essa comunicação que acontece depois que o cão foi. Você acha que isso é válido para confortar a família? Uma mensagem do tipo, olha, fique tranquilo, estou aqui, sei lá, num lugar de luz... enfim, e você fez o possível, relaxa e tal. Você acha que é válido esse caminho para tentar confortar?
Ou não? Existem outros caminhos, enfim, mais adequados? O luto é um lugar difícil da gente julgar de certo e errado. Eu acho que pra mim, quando você fala, me vem muitas cartas psicografadas. Que, tipo, pra muitas pessoas, nossa, vai ser maravilhoso. Pra outras vai ser muito ruim. Então, eu acho que o que eu indicaria pra pessoas enlutadas seria ajuda profissional, né? Quando o luto tá num processo complexo. Mas eu não indicaria, por exemplo, uma comunicação intuitiva para ajudar no processo, porque o luto a gente não supera, a gente processa. Não indicaria uma comunicação intuitiva. Quando você fala em carta psicografada, a gente está falando de humano com humano, e o humano escreve, o humano fala, o humano pensa. Agora vai me falar que o cachorro está falando em português ou numa língua humana. Por isso que é no lugar da fé. Não é um lugar da... Não, então, mas é complicado quando a gente fala em pedir ajuda profissional para um veterinário que faz isso, né? Mas enfim, deixa pra lá. A gente precisa trazer um desses aqui. Precisa, já falei. Você foi meio contra, né? Eu sou super a favor. Eu acho que é interessante ouvir. Sim, né? lógico. Se for veterinário, sim. Se for um veterinário, até que tudo bem, mas é difícil conseguir um veterinário para mim. Vamos conseguir. Tem muitas pessoas que ainda pensam, eu tô falando dos donos de cães, das famílias, tá? Porque já passaram por algumas experiências não tão distantes, quando já existiam vários hospitais veterinários e já tiveram cães que ficaram doentes e precisaram utilizar esses serviços. Talvez a maior dor dessas pessoas é... Puxa, eu precisei levar meu animal no hospital veterinário, eles socorreram meu animal, mas eles enfiaram a faca. No final das contas, tem a sensação de que fizeram o melhor possível, mas que fizeram também de tudo para conseguir o máximo de recursos possível dessa família, né? E quando começa a falar sobre assuntos como esse, dos cuidados paliativos, acreditam que é mais uma forma de manter o animal ali por mais tempo e pagando internação e tudo mais, né? Mas que, na verdade, também isso deve existir. Não sei. Então, essa era a minha pergunta. Então, se você maneira... enfrenta muito essa... Você tem muita relutância dos proprietários, das famílias, ou se eles enxergam como uma coisa mais positiva, ou se tem os dois, enfim, que proporção que está isso? Como que as famílias, de modo geral, estão entendendo o que são os cuidados paliativos no dia a dia? Do ponto de vista financeiro, eu acho que tem um fator positivo do ponto de vista do cuidado paliativo, porque a gente vai evitar medidas desproporcionais. Então, por exemplo, se eu penso numa diária de UTI, que é 4 mil e pouquinho, né, em um dia do animal numa UTI, eu, enquanto paliativista, vou pensar qual é a indicação efetiva de a gente encaminhar um paciente para UTI. Então, muitas vezes eu posso reduzir o gasto dessa família, evitando medidas desproporcionais. Sim, porque alguns hospitais vão querer fazer esse tipo de negócio e ganhar dinheiro. Eu não trabalho num desses, obrigado universo, mas porque ia existe. ser difícil. Eu acho que eu não passei, dentro da veterinária, acho que talvez tenha tido sorte, não passei por experiências de que me ficaram forçando a fazer coisas para ter recurso. Então, acho que isso me deixa um pouco mais na paz. Mas dentro do cuidado paliativo, isso é um fator que auxilia. Tirando os pacientes que precisam ir para sedação paliativa, que precisa estar internado, são raros esses. Então, a maioria deles a gente consegue ter um fim de vida sem precisar ter uma sedação paliativa. Então, isso ajuda nisso. Então, eu não vejo isso como um fator financeiro de manter. Tem gente que acaba deixando também que ela tem um recurso e ela não quer passar por isso em casa. Sim. Também, prefere que fique... Mas, ao mesmo tempo, não vai passar os últimos momentos um animal. Tem um animal, né? Então é meio junto. complicado tudo isso, botar na balança e decidir. Tem hospital que pode ficar junto. Então, também, hoje, a gente tem contato com o hospital que a família pode ficar e passar por esse processo. Ela fica internada junto? Tem um quarto? Tem quarto de hospital que fica junto. Mas se a família não tem condições de pagar, imagino que esse quarto deve ser elevadíssimo o custo, né? É menos que a UTI. Isso é bom. Mas se essa família fala assim, olha, eu sei da importância do meu cão estar internado, mas eu prefiro que ele passe os últimos momentos com a gente em casa. É possível de alguma forma? Quando eu tô indicando sedação paliativa é porque o sintoma está descontrolado, então não tem como. Que ficar a sedação paliativa tem que ser no hospital. Tem que ser no hospital, porque é infusão contínua de medicação, quando é sedação paliativa terminal. Mas esses a gente tá falando, parece que são todos os casos, e não. Isso é a minoria. Isso é a minoria, é a minoria. Seria quantos por cento, você acha?
Nunca fiz essa conta de fato, 10%? mas até menos que isso. Ok, eu não sei, me corrija também se eu estiver errado, tá? Mas na medicina humana, talvez uma família com muitos recursos conseguiria, mesmo tendo toda essa necessidade, montar em casa um mini hospital ali, Tem. né? Seria possível hoje, em termos de equipamentos, uma família com muitas posses, com condições, fazer isso em casa também? Ou ainda assim, hoje em dia ainda não é possível para os animais? Seria possível? Eu vou dizer que a gente está indo por esse caminho, mas ainda não é possível porque a gente não tem uma estrutura de home care, porque o equipamento é mais simples, o que a gente precisa é de equipe hospitalar, né? Equipe de enfermar, auxiliares, que possam ficar ali, porque às vezes essa medicação vai sair da veia, aí esse animal vai ter desconforto. Então, já aconteceu de ter família que topou uma assistência de auxiliar 24 horas. Então, não para sedação paliativa, Sim, mas para cuidar, Tá. uma equipe de enfermagem 24 horas. Então, eu acho que talvez esse seja um futuro Legal. de cuidado em Com casa. certeza, porque tá indo muito semelhante à medicina humana, né? E na medicina humana tem sedação paliativa em casa. Tem até, hoje em home care de cuidado paliativo, que faz transfusão em casa, umas coisas assim, que a gente vê. Porque assim, realmente, se eu tô no meu fim de vida e eu preciso de algo, eu não vou querer ficar, muito possivelmente, no hospital. Eu quero ter o acesso ao que preciso, mas quero estar com Do lado de quem eu gosto. Eu quero estar com a minha gata, isso. E essa é uma próxima pergunta. Existe diferença, primeiro, nos cuidados de uma espécie canina ou felina, e embalando nessa primeira pergunta, diferenças no tipo de dono, de relacionamento dos donos, ou como os donos pensam, o dono de gato e o dono de cão? Existe diferença no cuidado, pensando na particularidade da espécie, né? Acho que de prognóstico, de evolução de doença é meio parecido. Tudo bem igual, assim como a gente. Mas gato, via de regra, é alguém que se adapta menos à internação, né? Que prefere no ambiente de casa. Os cães também, na verdade. Mas acho que o gato... me parece que esses processos hospitalares são mais difíceis para ele do que para os cães. Mas tá falando do comportamento do humano, né? Não, dos dois. Tanto pro animal e agora sim. Se pros humanos, se a família muda. Porque a gente já chamou pessoas aqui que relatam que a relação dos donos de gatos com os gatos é diferente da relação dos donos de cães com cães. E é um pouco diferente mesmo. Acho que na vivência, assim, o que eu percebo é que o gato, ele dá... Os donos de gato vai ser aquela pessoa que vai falar assim, ele miou estranho e tem alguma coisa errada. Né? Ele fez xixi 3 vezes e não 2 como ele faz, tem alguma coisa esquisita. E você vai ver, tem mesmo. Então eu nunca desconfio de dono de gato, pois sou uma delas. Então quando a Fê faz uma coisa, eu falo assim, isso aqui tá esquisito. Então eu acho que o cachorro, ele é mais... talvez ele não desse... Não sei, eu não sei dizer, mas acho que o dono de gato, ele tem essa percepção mais ali... E hoje em dia a gente tem outros pets. Os pets, outros pets ou não convencionais, sei lá. E também acontece com esses donos? Minha cobra tá com cuidados paliativos. Tem cuidado paliativo para pets não convencionais. O Rafa é um dos... Rafa Vieira. Não, o Guaraná não é paliativista. o que fez a cirurgia no Louva-a-Deus, né? Sim. Louva-a-Deus também é pet não convencional? Pelo amor de Deus. Gente, olha como o vínculo pode chegar. Eu acho muito legal como a gente se vincula. Eu acho maravilhoso. O Gustavo se vinculou a um peixe beta? Viu? Não. Eu tive um peixe beta. O Ozzy, eu tive o Ozzy, meu peixe beta. Viveu 4 anos, olha. Mas peraí, existe? Você já foi chamada, por exemplo, o meu ferret tá nas últimas. Eu nunca fui chamada porque não faço ideia de como cuidar de um ferret, mas o Rafael, ele é uma pessoa que... Minha tartaruga. Isso, faz cuidado paliativo de tartaruga, de ave, de cobra. Então ele é essa pessoa que foi pro cuidado paliativo desses animais. E as pessoas estão tão apegadas assim como a um cachorro ou como uma tartaruga, né? Exatamente. Que é vínculo... Eu tô pensando aqui nas dificuldades, né, dos cuidados paliativos ficarem mais frequentes e populares e conhecidos. E aí me veio na cabeça que a gente está passando por um momento talvez diferente no mundo, em que alguns países estão autorizando justamente a eutanásia, né, enfim, voluntária, por termo ou por procuração. Humana. Eu vi um casal que decidiu
que eles estavam, sei lá, com problemas graves Uhum. de demência, sei lá. Acho que antes da coisa ficar preta, eles decidiram, foram para um outro país ali e fizeram. Sim. Não sei se era Holanda, se era Sim, Finlândia, tem Dinamarca. países, né? tem. E muitas pessoas justamente fazem essa migração para poder, enfim, fazer isso de forma legal, né? Sim. E, se eu não me engano, teve um caso de um casal que eles tinham combinado, simplesmente um deles ficou muito doente, o outro não estava doente a ponto, enfim, mas eles tinham um combinado de que eles partiriam juntos, né? Sim. Então, eu fico imaginando quais são as dificuldades, né, dos cuidados paliativos avançarem, Uhum. e se isso pode ser uma barreira, ou seja, a parte cultural ainda é uma barreira forte. É uma barreira forte não por questões da eutanásia, né, na medicina humana. É uma barreira forte, de novo, para a gente não falar sobre o processo de fim de vida, para a gente querer deixar ali. Ainda é um tabu, né? Uhum. A morte e o fim de vida ainda é um tabu. Acho que. E aí as pessoas verem o cuidado paliativo só como cuidado de fim de vida também torna um tabu, porque eu não quero ir pro paliativista, porque eu não quero desistir do meu animal. Porque parece que é uma desistência. Uhum. E na medicina humana a mesma coisa. Então os médicos falam assim: ah, não. Tanto que esse caso que contei do pai da Amanda, a gente queria equipe de cuidado paliativo. Eles falaram, mas eles vão tirar todas as medicações e ele vai morrer. E a gente assim, não é isso. Eu acho que é uma barreira. Eu acho que as questões da eutanásia, a gente falar sobre isso também acho que é importante. E aí, se a gente fazer uma transposição para o que a gente vive com os animais, seria um paralelo como a gente falar de eutanásia em crianças, porque não verbalizam, ou em seres que não verbalizam. Porque quando a gente fala de eutanásia, o que faz sentido para mim enquanto fim de vida, me parece muito mais tranquilo, porque a gente sabe o que a gente quer, né? A gente tem até um documento que chama Diretiva Antecipada de Vontade, que você coloca o que você quer se você for incapaz de falar. Eu posso fazer isso? Pode. E vão acelerar a minha morte? Não necessariamente, não vão acelerar a sua morte porque é proibido. Mas você pode falar assim, aqui no Brasil, né? Se você for pra fora, de repente sim. Mas se você fala assim, se eu tiver numa condição não reversível, eu não quero ser entubado. Você pode falar isso na sua diretiva. E eles vão respeitar isso? Eticamente é para respeitar. Tem médico que eles não são obrigados, mas se você tem essa diretiva, se você tem uma equipe de saúde que de repente já te conhece numa condição de doença grave, eles podem respeitar. Então é um jeito de ter um pouco mais de voz enquanto paciente. Então, porque eu penso isso, eu falo, puxa, eu não quero, imagina você ficar completamente inconsciente, ligado numa máquina. Passando por distanásia. Então, isso é uma coisa que você pode deixar isso no papel. Isso aí eu não quero nem pro inimigo meu. Sim, não quero também ficar sendo alimentada artificialmente quando o meu corpo já fala que não quer comida. Quero ficar sendo forçada com o alimento na boca, Deus me livre, não quero. Quero chocolate. E tem gente que fica um tempão, né? Fica, porque exatamente, a família não. A equipe médica não tem acesso a cuidado paliativo. Não quer ficar culpada, tem posse ou tem seguro de saúde lá, né? Plano de saúde e vai mantendo. Mas a distanásia também não é ética, né? Então é importante a gente pensar nisso. Bom. Nem a eutanásia, nem a distanásia. Sim. É o caminho do meio. O caminho do meio. Você me trouxe uma lembrança aqui importante. Lembrei de um caso em que o pensamento da família era justamente esse. Bom, já que está no final de vida, eu vou dar tudo que o cachorro quer. Então eu vou dar sorvete, chocolate, vou dar bolo. A maioria pensa assim. Vou dar um McDonald's, né? Sim. Como que você orienta a família? Porque, obviamente, tem coisas super perigosas, né? E não tão legais. Vale a pena? Não vale? Como que é essa orientação? Olha como é bom a gente saber de fase de doença, né? Porque se eu sei que nas últimas semanas eles não vão ter apetite, quando eu entendo que essa fase final tá chegando, então tem marcadores, né? Caquexia é um marcador importante de fase final, que já me acende um alerta ali de últimas semanas. Eu começo a liberar um pouco mais esse tipo de alimento, né? Lógico que chocolate, uva, que vão fazer mal no dia seguinte, eu não vou deixar, mas se for uma comida mais gordurosa, se for um paciente que não vai sofrer mais com isso, porque também se ele for ter mais diarreia e mais dor, eu não vou querer estimular. Claro. Mas se tendo um ambiente controlado, é algo que eu quero que ele tenha prazer. Então, se ele vai querer comer alguma coisa muito maravilhosa, a gente, às vezes, até porciona. Fala assim, não vamos dar o lanche inteiro do Mac? Vamos dar um quarto para ele se divertir e não ter diarreia? Sei lá, a gente vai caso a caso, mas... A maioria das pessoas agem assim. Eu tenho na minha família um caso que
pastor australiano, deve estar com 11, 12 anos e descobriu um câncer linfático. Mas já tá meio no fim da vida, porque é uma raça que dura 13, vai. E já tá meio assim, talvez vai viver mais um ano, então vamos mudando já aquele... Sim, né, já vai... É. Eu não acho errado isso também. Não é errado. O cachorro às vezes tá sem apetite, vai lá e come um pãozinho. Delícia, gente. Bora comer uma borda de pizza nessa fase, sabe? Então. Porque a gente, no final da vida, talvez esteja comendo. Eu vou querer comer as delícias todas. Já tem minha listinha. É bom saber que pode ser que a gente... É bom fazer uma listinha já, né? Porque vai que a gente fica gagado um dia pro outro. Isso, vamos colocar na diretiva antecipada. A gente tem, ó. Amanda, você que gosta de pipoca. A gente já conversa sobre isso. Se você não estiver falando, o que você quer que eu dê pra você comer, sabe? É bom isso. Bom, tá certo. Vamos ver os pacientinhos, os videozinhos que você trouxe? Vamos. Consegue colocar pra gente, Alex? Por favor. Bom, é bem interessante, que é um assunto, de fato, difícil de falar para a maioria das pessoas, né? Acho bacana a gente estar trazendo isso aqui. Bom, quem são esses? Aqui é a gente no atendimento domiciliar. Gente, a Amanda é essa pessoa que a gente está falando aqui do Instituto Rumos. E aqui a gente tem a Mora, aqui na frente, que é essa cachorrinha preta. Ela tinha uma neoformação em coluna. E ali no meu colo tá a Baunilha, que era a irmãzinha dela. E a Mora foi uma paciente muito especial, porque as neoformações em coluna são muito doloridas. Então a gente tinha o desafio de aliviar a dor física dela ali. Então, e a gente viu que a doença estava avançando. Essa foto aqui foi, acho que uma semana antes dela ir. E esse é o nosso atendimento domiciliar. Então, geralmente a gente cuida deles, fica ali no chão. A gente precisou fazer um monte de medida mais invasiva para aliviar a dor de Amora. No final da vida, ela precisou ser internada para aliviar a dor, porque estava uma dor mais forte. Quando você vai em domicílio, você medica? Medico, a gente medica. A Amanda faz acupuntura médica ocidental, que é um outro tipo de acupuntura que não usa as teorias da medicina tradicional chinesa, é uma coisa mais diferente, e com mais embasamento científico também. Então, a gente medica, entende. Tem paciente que a gente tem que ir mais de uma vez na semana. A Amora era uma delas, então, como ela tinha escape de dor, a gente tinha que ir. Mas essa foto era para mostrar ela, que a gente se vinculou muito com ela e com a família. Acontece isso também, então viraram nossos amigos. E Baunilinha, que ficou junto. Bacana. Temos mais uma, Alex. 10 horas é de final. Aqui é o exemplo do atendimento do domicílio. Então a gente conversando com a família, e a Amora nesse momento estava medicada, ela estava mais confortável. E me fala uma coisa que eu estava falando hoje. Para a família que tem 2 cães, é melhor, não é? Que tem um cão um pouco mais novo, mais saudável, e não vai ficar sem nenhum cachorro do dia para a noite? Eu não sei se isso é melhor ou pior, porque também, como cada um ocupa um espaço, às vezes tem aquele ali que te chama... Não, porque no dia seguinte vai ter que acordar, vai ter que passear com o cachorro, vai ter que dar comida, vai continuar, né, na lida ali, né? Tem família que fala que isso ajuda muito, tem família que fala que queria um tempo pra respirar e viver ali o processo. Então, por isso que as pessoas falam assim, é normal, sei lá, pode pegar outro cachorro depois que morre, indica? Depende, né? Depende, porque a gente vai vendo que cada família não tem certo e errado. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Tem gente que o cachorro, no dia seguinte, foi embora, no dia seguinte já tá com um novo filhote. Né? Mas é da pessoa, né? Às vezes as terapeutas, as psicólogas falam assim, será que esse animal tá sendo para suprimir o luto anterior? Mas a gente, enquanto veterinário, não tem capacidade de avaliar isso. Claro, então eu só falo assim. Claro. Que sejam felizes, né? Mas você, não sei também se tá no seu papel, mas você tenta orientar a não projetar, porque o pessoal pensa às vezes que esse novo animal vai ser exatamente igual ao anterior. Então vai ter os mesmos hábitos, o mesmo carinho. Mas nesse caso aí não, mas nesse caso não. Não, nesse caso os dois, né? Não, mas quando pega um cão no dia seguinte, muito rápido, né? Então, por exemplo, eu atendo muitas famílias que acontece isso. Então, tinha um cão de uma determinada raça, ele pega exatamente a mesma raça, se pudesse colocava o mesmo nome. Teve casos até que colocou o mesmo nome. Bom, mesmo. E aí, me chama e fala assim, Gustavo, o meu cachorro anterior fazia xixi neste lugar e esse novo não quer de jeito nenhum. O meu cachorro anterior, ele me pedia, ele ficava do meu lado deitado, quietinho, enquanto eu assistia a TV, e esse eu quero que fique, eu forço e ele não fica. E caso que às vezes o cachorro começa a fugir da família, porque é uma felícia ali, abraçando e apertando, e querendo forçar o cachorro a ter comportamentos exatamente iguais ao anterior, né? Isso de alguma forma também
não pode ser negativo, e tá no seu papel de indicar e explicar, olha, legal, que bom, você acha que é uma boa hora pra você já pegar um novo cão, não tem problema, mas tenta entender que é um cachorro diferente, com outro perfil, com outra personalidade, enfim, ou não. É importante eu falar porque também é minha responsabilidade participar da guarda responsável, porque pode ser que essa pessoa pegue esse cachorro e gere aqueles problemas todos que a gente estava falando, de não conseguir cuidar, de ter uma projeção diferente, então, ou não conseguir ficar com ele, né? Faz sentido eu falar. Eu acho que quando a gente estuda o luto, a gente vai tendo sinais ali de risco para luto complicado, que a gente chama. Então, tem fatores, por exemplo, como falta de rede de apoio. Então, se essa pessoa é sozinha, de repente é alguém que eu vou precisar indicar uma psicóloga de luto para ajudar nesse caminho. Então, às vezes eu faço isso antes do processo acontecer, quando eu entendo que tá complicado, antes de pegar o cachorro, mas acho importante essa orientação mesmo, porque acontece. Sim, Acontece a projeção. Bastante, né? Vamos ver quem mais que Mas no nós caso da temos. pessoa que tem, é diferente. Já tem um outro lado. Sim. Já tem uma vida, uma relação com aquele outro, né? Mas mesmo quando já tem um cão na mesma casa, às vezes também acontece uma sobrecarga sentimental em cima desse novo cachorro, desse cachorro que já existia, que já estava ali, o que ficou, né? E começa a trazer algumas questões comportamentais também, né? Para esse cão que sobrou. Né? O que as psicólogas não indicam dentro desse processo de luto é, por exemplo, tomar cuidado com animais de suporte para criança, porque às vezes esse animal é um animal de suporte, e aí ele vem com uma doença grave, então é um filhote, e aí vem com uma doença grave, e aí pode complicar o processo, e também dar um animal sem conversar com quem perdeu. Sabe, quando são aquelas coisas de essa presente. ânsia de presentear. Então, são coisas, porque aí, de repente, pode complicar processos de luto. Você falou, hoje em dia tem muito cão de suporte emocional, né? Dessa hora deve ser pior esse luto, hein? É, muito, porque você tá perdendo toda a sua segurança ali. Mesmo um cão guia. Um cão guia. Um cão que, sei lá, esses cães que alertam as pessoas que têm epilepsia, que você tem convulsão, né? Esses aí acho que deve ser até pior, né? Por isso que precisa de equipe multi mesmo, né? De ter psicóloga junto. Hoje em dia já tá começando a ter psicóloga dentro dos hospitais. Acho que a tendência é aumentar mesmo. Legal. Vamos passar mais, Alex, algum outro material. Aqui a gente no hospital, Amanda de novo, pra gente trazer os gatitos. Esse é Chiquinho, um paciente doente renal. E olha só, ele foi um paciente em que a gente indicou a colocação do tubo esofágico, porque era um paciente num estágio de doença que... né? Chiquinho tá com a gente ainda, num estágio mais precoce, mas esse é um dos nossos trabalhos dentro do hospital. Acho que essa era a foto pra trazer ele pra gente e mostrar a gente lá dentro do hospital. Legal. Pode passar, Alex. Aqui a gente também dentro do hospital. É o mesmo paciente, esse Chiquinho, que a gente... Então, para mostrar que o nosso trabalho também é a parte técnica, clínica, científica, a gente precisa muito dela. Então, o Chiquinho é alguém que a gente tá... É um paciente que tem uma doença que ameaça a vida, que é a doença renal. Ele tá com uma equipe de cuidado paliativo, mas ele não tá próximo do seu fim de vida, nesse momento. Ele pode ter agudizações, mas não tá próximo. Ele vive aonde? Na casa dele? Na casa dele. E quantas vezes por semana ele vai no hospital? O Chiquinho tá sem ir no hospital já faz... Não é toda semana. Acho que já deve fazer mais de um mês que ele não vem. Que legal. Então, não precisa ficar vindo. No começo, sim, quando ele estava agudizado da doença, mas ele nem ficou internado. Ficou internado no começo. Teve um negócio que a gente chama de pielonefrite, é uma infecção do rim. E aí ele ficou internado por isso, mas passou e segue com a gente. Ok. Tem mais, Alex? Essa é interessante. Esse é o Elvis, ele tá ali no meio de todo mundo. O Elvis é o Golden. Como muitos Goldens, né? O fim da vida dele foi determinado por um câncer. A gente tem atendido muitos Goldens com câncer no fim de vida. Ele tinha uma leucemia bastante avançada. E quando ele chegou pra gente, quem tá ali segurando ele é um oncologista dele, é uma oncopaliativista que chama Jéssica. E quando ele chegou pra gente, ele tinha uma expectativa de 3 meses com a químio. Só que ele começou a ter efeito colateral da químio. E a gente suspendeu a químio junto com a onco. A gente falou, então a gente vai suspender. E aí suspendeu e ele ficou com a gente quase 1 ano. Então ele completou o seu aniversário de 10 anos com a gente nem esperava.
E aí aqui a gente tem uma equipe multi, então quem tá segurando aqui é a fisioterapeuta, a acupunturista tá junto, a gente tem pessoa do controle de dor, a família, né, tinha os estagiários também que estavam com a gente, mas uma equipe multi para cuidar dele, e ele conseguiu teve altos e baixos, teve dias difíceis, teve infecção que a gente precisou cuidar, mas a gente conseguiu comemorar o aniversário de 10 anos e a gente fez festa lá no outro instituto, então quis mostrar que cuidado paliativo tem muitas coisas legais também. Boa. E aqui a gente vinculou com eles, é a mesma família, são as mesmas pessoas, e eles adotaram outros animais depois que o Elvis se foi. Tem mais 2 aqui, Tem né? mais 2. Escuro dá pra ver, mas tem um pequenininho aqui, mas... Tá. Mais um. Então, o vínculo de cuidado ele continuou, né, com essa família. E apesar de Elvis ter ido, eles seguiram, e Elvis era uma família também que não queria fazer eutanásia, Elvis foi em casa. Existe pacientes, pessoas que procuram vocês, embora o animal não tenha nada ainda, já querendo prevenir, já querendo se aconselhar, ou já querendo prever tudo isso? Não é comum, tanto que eu tô precisando pensar. Nossa... Porque tem gente que é tão preocupada, né? Não. É interessante essa pergunta, porque tem muita gente que quando acontece do animal partir, né, fala assim, já chega, não quero mais, de jeito nenhum, é muito sofrimento, já deu, e aí daqui uns meses aparece com um novo filhotinho, então, já fica sofrendo por antecipação, que pensar que daqui uns 10, 15 anos vai acontecer de novo, né? Tem pessoas, eu acho que talvez não cheguem pra gente enquanto paliativista. A gente também faz clínica médica de doença crônica, mas geralmente essas pessoas quando, por exemplo, esses animais que voltam, a gente vai fazendo a clínica deles mesmo sem ter doença, porque a família vincula, mas não no sentido de querer prevenir. Acho que eles ficam mais receosos, mas acaba que fica com o clínico ou com outros especialistas. Tá. Ok. Tem mais alguma imagem? Cara, do olho. Esse é outro paciente nosso também, é biloba. Biloba, nossa, então eu tô precisando de um oftalmo. Esse é biloba, é engraçado, porque os pacientes às vezes chegam pra gente sem ser pra cuidar do paliativo, mas acaba que no meio do caminho se torna, né? No paciente que eles procuraram a gente para fazer acupuntura e eles só não apoiavam esse membro, eles falaram, por conta de uma alteração em coluna. E aí a gente viu que ele mancava, a gente falou, olha, a gente vai precisar também da físio, a gente viu que não tinha nada na imagem do raio-x, a gente falou, bom, vamos ter a físio junto, porque ele vai precisar. E aí a físio um dia falou pra gente, eu tô sentindo uma bolinha no biloba. E aí a gente descobriu essa bolinha, a gente foi fazer histologia tudo, e ele tem um mastocitoma, então ele se tornou um paciente oncológico com a gente. E aí a gente traz muito o poder da equipe multi, porque são 3 pessoas olhando, né, esse mesmo paciente, cada um olhando de um lado, então a gente consegue um cuidado integral, então foi interessante. E aí hoje ele tá vivendo com o seu tumor, que tá crescendo, mas ele assim, tira de letra, come petisco, não tá nem aí pra esse tumor crescendo, tá com oncologista e tá vivendo a vida. Eles não têm esse problema, né, que a gente tem. A gente tem a noção do perigo, né? Do tempo. Eles não têm, eles estão tentando viver a vida normal, né? E quando tá sem dor é maravilhoso. E quando procuram você, como é que chama a especialidade? Paliativista? Paliativista. Com um I mesmo. Paliativista, que vem do latim, que é pallium. Então, paliativista. Procura paliativista. Tem mais imagem, Alex? Acho que essa... tem esse. Tem esse. Esse é o Beethoven. Ele foi um paciente... que a gente cuidou no hospital. Ele tinha um osteosarcoma nesse membro que ele amputou, e aí depois de alguns meses ele fez uma metástase para una, né, para um osso do braço aqui que fica, do braço que tá ali, fez a remoção só da una, então ele já tinha uma cirurgia, e depois de um tempo ele teve metástase no membro pélvico, e aí foi quando ele foi pra gente, e ele tinha uma dor muito importante, e ele foi alguém que ensinou pra gente muito sobre a dor muscular, porque a gente pensava na dor oncológica e ficava pensando, gente, opioide, né, tem que fazer uma medicação forte, como metadona, que é uma parente da morfina, e não melhorava. E a gente ficou assim, gente, o que tá acontecendo? Foi quando eu consegui avaliar ele, e aí a gente viu que tinha uma dor muscular importante. E aí depois de um dia, ele tava assim, ela tava cogitando eutanásia de tanta dor que ele tinha. E aí quando a gente viu que era dor muscular, a gente fez o relaxante, ele melhorou. Então,
por isso que é tão importante a gente ter conhecimento técnico embasado em controle de sintoma, porque é um paciente que poderia ter sido indicado eutanásia, mas tinha controle de sintoma. Então, esse aqui é um dia depois de relaxante muscular. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto disso, da controle de sintoma, porque ajuda muito. Boa, bacana. Acho que essa era a última, não, Alex? Acho que era a última. Era a última, legal, muito bom. Tem alguma coisa que a gente não perguntou e que você acha importante falar? Amanda pode ajudar se você tiver. Alguma coisa? Não, cuidado paliativo não é só para fim de vida, especialidade, não é eutanásia lenta, sedação paliativa, nem todo mundo precisa ser sedado, família, equipe multi, comunicação. Eu vou aproveitar essa última imagem do cachorrinho que foi amputado. Eu tive um cão que também precisou e muita gente pensa quando vai amputar, como é que vai ser? Sofre mais do que o próprio cão, né? Uhum, E o Zeca viveu super bem, parecia que ele tinha nascido só com 3 patas, né? Viveu ainda mais 2 anos e meio, correndo, pulando, já tinha 14 anos quando ele fez e viveu até 16 e pouquinho com super bem mesmo. E muita gente me pergunta quando precisa, né? Gustavo, como é que vai ser, tadinho? E falam, chegam a mencionar, será que não é melhor a eutanásia? Eu falei, não, imagina, de jeito nenhum, o cachorro nem sabe o que aconteceu, ele vai sair Não, correndo. se adapta, né? Se adapta Como eles têm muito 4 bem. membros, acho que com 3, né? É pro ser humano muito mais difícil. Às vezes você anda em 2 membros, né? Sim. Então, assim, Além do fator social. Né? eles se viram, Eles se adaptam mais fácil que a Gente, às vezes sai da cirurgia já andando, correndo, né? Eles Impressionante, são né? muito maravilhosos, né? Impressionante. Muito legal. Olha, eu gostei muito, espero que você tenha curtido também de estar aqui com a gente. Sim. Boa, Dan, mais alguma questão? Não, mas é bem interessante esse episódio, porque a gente sempre, né, nunca abordou essas questões, nem sabia que estava tão desenvolvido isso. Isso vai desenvolver ainda mais, né? Sim, sim. Do jeito que os cães estão cada vez mais dentro das famílias, né? Isso vai ficar igualzinho à medicina. Você está numa rede de hospital grande, né? Sim. Os outros hospitais, as outras redes já têm equipes paliativistas ou não ainda? Tem paliativista, mas não tem como equipe, como é dentro do Pet Care agora, né? Então a gente, por exemplo, às vezes faz atendimento em outros hospitais, mas como equipe lá é onde mais está estruturado por enquanto. Mas a tendência é crescer mesmo. Espero que cresça muito, que todos E prestem. na grade, na graduação, se fala alguma coisa sobre isso agora? Ainda não. Tem algumas aulas, por exemplo, lá na USP, às vezes eles chamam a gente para dar aula, né, na graduação ou para os residentes, mas para vocês terem ideia, na medicina humana tornou obrigatório no final do ano passado. A gente estava no congresso lá da medicina humana e então ainda não falam, mas está começando esse movimento. Os estudantes estão fazendo liga de cuidado paliativo, então acho que a coisa tá crescendo. E a gente também está formando paliativista, né? Então tem a pós dentro do instituto para a gente começar também a difundir isso, legal. né? Muito bacana. E como é que nós te encontramos nas redes sociais? Vocês encontram a gente por Instituto Rumos. O nosso site é www.institutorumos.com.br. Então, tem também veterinária paliativista, mas segue no Rumos que vocês encontram a Amanda também. Veterinária só tem eu. Amanda é vet de humanas, para quem quiser também seguir a Amanda. E acho que é isso. Legal. Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada. Meio Obrigadão. convite. Obrigada. Você viu como passa rápido? Gente, passa rápido mesmo. Valeu. Obrigada pela oportunidade, gente. Boa. Pessoal que está em Bom casa, saber isso aí, bem não se interessante. esqueçam de curtir nosso vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E pode mandar sugestões de pessoas que vocês gostariam que nós convidássemos, de assuntos que a gente pudesse abordar. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos, colegas, família, enfim, com quem que você acha que esse episódio pode ser útil. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Boa.